Olá, contadores de histórias e buscadores da verdade. Antes de desvendarmos um mistério que atravessa décadas e revela a força inabalável de uma jovem, quero saber de qual canto do mundo você nos acompanha hoje. Deixe seu comentário. Adoro saber de onde assistem nosso conteúdo. Me inspira a fazer mais. Prepare-se para uma jornada emocionante, que começa com um abandono cruel e culmina em um triunfo surpreendente. Esta é a história de Clara, uma menina que, aos 11 anos, viu seu mundo desabar e foi forçada a trilhar um caminho de solidão e aprendizado. Mas o destino, com suas reviravoltas, a transformou em uma mulher determinada a reescrever sua própria história e a buscar a justiça que lhe foi negada. Fique conosco, porque a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. E essa verdade se desenrola nas paisagens deslumbrantes do Espírito Santo, da mística do convento da Penha à agitação da capital, Vitória. Era um dia cinzento e chuvoso na BR-101, próximo à entrada de Vila Velha, no Espírito Santo. A névoa densa que subia da Baía de Vitória parecia espelhar a tristeza no coração de Clara. Aos 11 anos, ela acabara de enterrar seu pai, o único pilar de sua vida, e agora a madrasta, Renata, a arrastava para um destino incerto. O carro parou abruptamente em uma estrada de terra batida, com a imponente silhueta do convento da Penha, envolta em nuvens, ao longe. "Desça, Clara. Sua nova casa é por ali", disse Renata, com uma frieza que gelou a alma da menina. Com apenas uma mochila surrada contendo algumas roupas e um ursinho de pelúcia, Clara foi empurrada para fora do veículo, que partiu em alta velocidade, deixando-a sozinha, em meio à paisagem desoladora. O vento uivava, e a chuva fina começava a engrossar. Clara, com o coração apertado e os olhos marejados, olhou para a estrada vazia, e depois para a trilha íngreme que levava ao topo do morro, onde o convento da Penha se erguia majestoso, como um farol de esperança em meio à escuridão. Com as pernas trêmulas, ela começou a subir, cada passo uma batalha contra o medo e a incerteza. A cada curva, a vista da cidade de Vila Velha e do mar se abria, mas Clara estava cega pela dor. Ela só queria um lugar seguro, um refúgio para sua alma ferida. Ao chegar ao portão do convento, exausta e encharcada, Clara foi recebida por uma freira de semblante sereno, a irmã Judite. A freira, apesar de cega, parecia enxergar a alma da menina com uma clareza impressionante. Sem fazer perguntas, irmã Judite a acolheu com um abraço caloroso, um gesto de carinho que Clara não recebia há muito tempo. O convento, com seus corredores silenciosos e seus jardins floridos, tornou-se o novo lar de Clara, um santuário onde ela poderia curar suas feridas e encontrar um novo propósito. Nos anos que se seguiram, Clara cresceu em reclusão, aprendendo a ser silenciosa e observadora. A vida no convento era simples, mas rica em conhecimento. Irmã Judite, com sua sabedoria e paciência, tornou-se sua mentora. Ela ensinou Clara a ler e escrever em braille, abrindo um mundo de possibilidades para a menina. A biblioteca do convento, repleta de livros antigos e empoeirados, tornou-se o refúgio de Clara. Ela devorava cada palavra, cada história, cada ensinamento, especialmente os livros de direito. Aos poucos, a dor do abandono foi substituída pela sede de conhecimento e por um desejo ardente de justiça. Clara passava horas estudando, sentada em um banco de pedra com vista para o Morro do Moreno e a terceira ponte, que ligava Vitória à Vila Velha. Ela imaginava os tribunais, os advogados, as leis que regiam o mundo lá fora. Ela sonhava em usar o conhecimento que adquiria para ajudar os outros, para lutar contra as injustiças. Irmã Judite, percebendo o potencial de Clara, a incentivava a seguir seus sonhos, a usar sua inteligência para o bem. O convento, que antes parecia um lugar de reclusão, tornou-se uma escola, um campo de treinamento para a batalha que Clara sabia que um dia teria que enfrentar. A semente da justiça havia sido plantada em seu coração, e ela estava pronta para germinar. Os anos se passaram, e Clara, agora uma jovem mulher, continuava sua rotina de estudos e meditação no convento. Sua mente, afiada pela disciplina e pelo conhecimento, ansiava por mais.
Ela sentia que havia um propósito maior para sua vida, algo além dos muros sagrados que a protegiam. Foi durante uma de suas pesquisas na antiga biblioteca do convento, enquanto consultava documentos legais empoeirados, que ela se deparou com uma notícia que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Um pequeno artigo de jornal, datado de anos atrás, falava sobre a morte de seu pai e a subsequente declaração de óbito de sua única herdeira, uma menina chamada Clara. O nome a atingiu como um raio. Clara. Era o seu nome de batismo, o nome que ela havia deixado para trás na estrada empoeirada. O artigo detalhava como a madrasta, Renata, havia orquestrado a declaração de sua morte legal, assumindo o controle total da herança milionária de seu pai. A raiva, um sentimento que Clara raramente experimentava, borbulhou dentro dela. A injustiça era gritante, a traição imperdoável. Ela releu o artigo várias vezes, cada palavra acendendo uma chama de determinação em seu coração. Aquele não era apenas um crime contra ela, mas contra a memória de seu pai, que havia trabalhado a vida inteira para construir um futuro para sua filha. Clara compartilhou sua descoberta com irmã Judite, que a ouviu com a serenidade de sempre. A freira, com sua sabedoria, aconselhou Clara a buscar a justiça, mas com sabedoria e paciência. A verdade, minha filha, é como a luz do sol. Por mais que tentem escondê-la, ela sempre encontra um caminho para brilhar, disse irmã Judite com sua voz calma e reconfortante. Inspirada pelas palavras da freira e pela sede de justiça, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela buscaria a verdade e faria Renata pagar por seus crimes. Para isso, ela precisava de uma nova identidade. O nome Clara estava legalmente morta, e Clara, a menina do convento, não tinha registro oficial. Com a ajuda discreta de irmã Judite e de alguns contatos fora do convento, Sofia Costa nasceu. Uma nova certidão de nascimento, um novo CPF, uma nova história. Ela se matriculou em uma faculdade de Direito em Vitória, no coração da capital capixaba, e mergulhou nos estudos com uma intensidade ainda maior. As aulas no centro da cidade, os estágios em escritórios de advocacia renomados na Praia do Canto, tudo era parte de seu plano meticuloso. Ela queria dominar as leis, entender cada brecha, cada nuance, para que pudesse lutar contra Renata em seu próprio terreno. Sofia Costa se tornou uma estudante brilhante, destacando-se em todas as disciplinas. Sua inteligência e sua dedicação eram notáveis, e ela rapidamente conquistou o respeito de professores e colegas. Ninguém desconfiava de seu passado, de sua origem humilde no convento, ou da dor que ela carregava em seu coração. Ela era a personificação da discrição, observando e aprendendo, construindo sua nova vida, tijolo por tijolo, com um único objetivo em mente: a justiça. Ela sabia que o caminho seria longo e árduo, mas a memória de seu pai e a traição de Renata a impulsionavam a seguir em frente, a cada dia mais perto de seu objetivo final. Anos se passaram desde que Sofia Costa iniciou sua jornada no mundo do direito. Ela se tornou uma advogada respeitada, conhecida por sua perspicácia, sua ética inabalável e sua dedicação incansável aos casos que assumia. Seu escritório, localizado em um moderno edifício na Enseada do Suá, em Vitória, era um refúgio para aqueles que buscavam justiça. Ela havia construído uma reputação sólida, mas o caso que a consumia, o verdadeiro motivo de sua busca por conhecimento, ainda estava por vir. O momento de confrontar Renata, sua madrasta, estava se aproximando. O processo foi longo e tortuoso. Renata, com sua influência e seus advogados caros, tentou de tudo para desacreditar Sofia Costa, para manchar sua reputação, para provar que ela era apenas uma oportunista. Mas Sofia Costa estava preparada. Cada movimento de Renata era antecipado, cada mentira desmascarada com provas irrefutáveis. Ela havia passado anos coletando evidências, estudando cada detalhe da fraude, e agora, no grande salão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em um dia de sol escaldante que entrava pelas grandes janelas, ela estava pronta para o cheque-mate. O dia do julgamento final chegou. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos e membros da alta sociedade capixaba se acotovelavam para testemunhar o embate entre a renomada advogada Sofia Costa e a poderosa Renata.
A tensão era palpável. Renata, sentada à mesa da defesa, exibia um sorriso cínico, confiante em sua impunidade. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Sofia Costa começou sua argumentação com calma, apresentando as provas da fraude, os documentos falsificados, as movimentações financeiras suspeitas. A cada evidência, o sorriso de Renata diminuía, substituído por uma expressão de crescente nervosismo. Mas o golpe final ainda estava por ser desferido. Com um olhar fixo em Renata, Sofia Costa fez uma pausa dramática e, com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, revelou: Senhores jurados, a vítima desta fraude, a menina Clara, que foi declarada legalmente morta para que a ré pudesse se apoderar de sua herança, está viva e ela está diante de vocês. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de todos se voltaram para Sofia Costa. Renata empalideceu, seu rosto contorcido em uma mistura de choque e terror. Sofia Costa então apresentou o exame de DNA, que comprovava sua identidade, e uma série de documentos que detalhavam cada passo da fraude orquestrada por Renata. Ela narrou sua história, desde o abandono na estrada, com o convento da Penha ao fundo, até sua vida no convento e sua jornada para se tornar advogada. A cada palavra, a verdade se desdobrava, chocando a todos os presentes. O juiz, os jurados, os jornalistas, todos estavam emudecidos diante da revelação. A farsa de Renata havia sido finalmente desmascarada, e a justiça, depois de tantos anos, estava prestes a ser feita. O silêncio na sala do tribunal era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Renata. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam um terror gélido. Ela tentou se levantar, protestar, mas as palavras não saíam. Sofia Costa, ou melhor, Clara, continuou a narrar os detalhes de sua infância roubada, a vida no convento sob a tutela da irmã Judite, a sede insaciável por conhecimento que a levou aos livros de direito e a determinação inabalável de buscar a verdade. Ela descreveu a solidão, a dor do abandono, mas também a força que encontrou na fé e no propósito de vida que a guiou até aquele momento. As provas apresentadas por Clara eram irrefutáveis. Documentos bancários detalhando as transferências fraudulentas, testemunhos de funcionários do cartório que foram coagidos a falsificar a certidão de óbito e o exame de DNA, que não deixava margem para dúvidas. A cada nova evidência, a máscara de Renata caía, revelando a crueldade e a ganância por trás de sua fachada de madrasta preocupada. Os jurados, antes impassíveis, agora olhavam para Renata com uma mistura de repulsa e indignação. A história de Clara, contada com a eloquência de uma advogada experiente e a emoção de uma vítima, tocou a todos no tribunal. O advogado de defesa de Renata, um homem astuto e acostumado a vitórias, tentou argumentar, questionar a validade das provas, mas suas palavras soavam vazias diante da verdade avassaladora. A plateia, que antes sussurrava, agora estava em completo silêncio, absorvendo cada palavra, cada revelação. A história de Clara não era apenas um caso jurídico, era um drama humano, uma saga de superação e justiça que se desenrolava diante de seus olhos. A imagem do convento da Penha, que Clara mencionou como seu refúgio, pairava no ar, um símbolo de esperança e resiliência. Renata finalmente desabou. As lágrimas escorriam por seu rosto, não de arrependimento, mas de desespero. Ela sabia que estava perdida. A vida de luxo que ela havia construído sobre as ruínas da vida de Clara estava prestes a desmoronar. O juiz, com a voz grave, declarou o veredito: culpada. A palavra ecoou na sala, trazendo um misto de alívio e satisfação para Clara e um choque para Renata. A justiça, depois de tantos anos, havia finalmente prevalecido. O caso de Clara Mendes se tornaria um marco na história jurídica do Espírito Santo, um lembrete de que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. Capítulo 4. Justiça e um novo começo. A condenação de Renata foi um choque para a alta sociedade capixaba, mas uma vitória para a justiça. Ela foi sentenciada a uma pena severa e a herança de Clara, que havia sido desviada e dilapidada ao longo dos anos, foi restituída. A notícia se espalhou rapidamente e a história de Clara Mendes,
a menina abandonada que se tornou uma advogada implacável em busca de justiça, comoveu o país. Reportagens em jornais e programas de televisão destacavam sua resiliência e sua determinação, transformando-a em um símbolo de esperança para muitos que enfrentavam injustiças semelhantes. Clara, no entanto, não buscava vingança. Sua jornada não era movida pelo ódio, mas pela busca da verdade e pela restauração de sua dignidade. Com a herança recuperada, ela poderia ter optado por uma vida de luxo e ostentação, mas sua experiência no convento e os ensinamentos da irmã Judite a haviam moldado de uma forma diferente. Ela sentia um chamado maior, um desejo de usar sua fortuna e sua história para ajudar os outros, para evitar que outras crianças passassem pelo que ela havia passado. Foi assim que nasceu a Casa Clara, um centro comunitário inovador, construído em um terreno amplo e arborizado em Vila Velha, com vista para o mar e para o convento da Penha. A Casa Clara não era apenas uma biblioteca, como Clara havia sonhado em sua infância. Era um espaço multifuncional com salas de aula, oficinas de arte, um auditório e, claro, uma vasta biblioteca repleta de livros para crianças e adolescentes. O objetivo era oferecer educação, cultura e apoio emocional para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de abandono ou negligência. Clara dedicou-se de corpo e alma à Casa Clara. Ela supervisionava cada detalhe, desde a seleção dos livros até a contratação dos professores e voluntários. Sua paixão era contagiante, e em pouco tempo, a Casa Clara se tornou um modelo de sucesso, atraindo a atenção de outras instituições e do governo. Crianças de todas as partes do Espírito Santo e até de outros estados encontravam na Casa Clara um refúgio, um lugar onde podiam sonhar, aprender e construir um futuro melhor. Clara, que um dia se sentiu invisível, agora era uma luz, um farol de esperança para centenas de vidas. Sua relação com a irmã Judite permaneceu forte. A freira, já idosa, visitava a Casa Clara com frequência, sentindo a alegria e a energia do lugar. Ela via em Clara a concretização de seus ensinamentos, a prova de que a fé e a bondade podem transformar vidas. Clara, por sua vez, nunca se esqueceu de suas raízes, e o convento da Penha continuou sendo um lugar de paz e reflexão para ela, um lembrete de sua jornada e da força que encontrou em momentos de adversidade. O novo começo de Clara não era apenas sobre a recuperação de sua herança, mas sobre a descoberta de um propósito maior. Ela encontrou a paz e a felicidade ao ajudar os outros, ao construir um legado de amor e compaixão. Sua história se tornou um testemunho de que a justiça pode ser alcançada e que a dor do passado pode ser transformada em uma força motriz para o bem. E assim, a menina abandonada na estrada com o convento da Penha ao fundo tornou-se uma mulher que, com sua coragem e sua bondade, mudou o mundo ao seu redor. Uma criança de cada vez. Capítulo 5. O legado de Clara e o impacto da Casa Clara. A Casa Clara floresceu sob a liderança visionária de Clara Mendes. O que começou como um centro comunitário em Vila Velha expandiu-se, com filiais sendo abertas em outras cidades do Espírito Santo, como Serra e Cariacica, e até mesmo em estados vizinhos. A metodologia de ensino e o modelo de apoio emocional desenvolvidos por Clara e sua equipe se tornaram referência nacional, atraindo a atenção de educadores, psicólogos e filantropos de todo o país. A Casa Clara não era apenas um lugar para aprender. Era um lar, um porto seguro onde crianças e adolescentes encontravam não apenas conhecimento, mas também amor, apoio e a chance de sonhar com um futuro melhor. Clara, agora uma figura pública respeitada e admirada, dedicava sua vida à fundação. Ela viajava constantemente, palestrando em universidades, participando de conferências e buscando parcerias para expandir o alcance da Casa Clara. Sua história, a de uma menina abandonada que superou a adversidade e transformou sua dor em propósito, inspirava a todos que a ouviam. Ela se tornou um exemplo de resiliência, de compaixão e de como a justiça pode ser alcançada não apenas nos tribunais, mas também através de atos de bondade e generosidade.
O impacto da Casa Clara na vida de milhares de crianças era inegável. Jovens que antes viviam nas ruas, sem perspectiva, agora tinham acesso à educação de qualidade, a atividades culturais e esportivas e a um acompanhamento psicológico que os ajudava a superar traumas e a construir sua autoestima. Muitos dos ex-alunos da Casa Clara se tornaram profissionais bem-sucedidos e alguns, inclusive, voltaram para trabalhar na fundação, perpetuando o ciclo de apoio e transformação que Clara havia iniciado. Clara nunca se esqueceu de suas raízes. O Convento da Penha continuou sendo um lugar de paz e reflexão para ela, um lembrete constante de sua jornada e da força que encontrou em momentos de adversidade. Ela visitava a irmã Judite regularmente, compartilhando suas conquistas e buscando conselhos. A freira, já muito idosa, sorria com orgulho, sabendo que sua pequena Clara havia se tornado uma mulher extraordinária, capaz de mudar o mundo com sua bondade e sua determinação. O legado de Clara Mendes não se resumia apenas à Casa Clara. Ela inspirou uma nova geração de advogados a lutar por causas sociais, a usar o direito como uma ferramenta de transformação. Sua história se tornou um case de estudo em faculdades de direito, um exemplo de como a ética e a compaixão podem e devem andar de mãos dadas com a busca pela justiça. Ela provou que a verdadeira vitória não é apenas ganhar um processo, mas transformar vidas, construir um futuro melhor e deixar um legado de amor e esperança. E assim, a menina abandonada na estrada com o Convento da Penha ao fundo, tornou-se uma mulher que, com sua coragem e sua bondade, mudou o mundo ao seu redor, uma criança de cada vez. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança e da justiça pode brilhar, transformando a dor em propósito e o sofrimento em superação. A Casa Clara, um farol de esperança no Espírito Santo, é o testemunho vivo do legado de Clara, uma mulher que ousou sonhar e, com sua determinação, transformou a vida de muitos. CTA. Se a história de Clara te emocionou e inspirou, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Queremos que mais pessoas conheçam essa jornada de superação e se sintam motivadas a fazer a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias. Juntos podemos construir um mundo mais justo e cheio de esperança. Capítulo 1. O abandono e o refúgio sagrado. Continuação. O carro de Renata, um SUV de luxo que contrastava brutalmente com a simplicidade da paisagem capixaba, desapareceu rapidamente na curva da estrada, deixando Clara para trás em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento e das ondas distantes do Oceano Atlântico. A menina, com seus 11 anos e o coração em pedaços, sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. A mochila, que antes parecia leve, agora pesava toneladas, carregada não apenas com suas poucas posses, mas com a dor da perda e a crueldade do abandono. Ela olhou para o ursinho de pelúcia em suas mãos, o último presente de seu pai, e as lágrimas, que ela tentava segurar, finalmente rolaram pelo rosto, misturando-se à chuva fina que começava a cair. A trilha que levava ao Convento da Penha era íngreme e escorregadia, mas Clara, impulsionada por um instinto de sobrevivência e uma esperança tênue, começou a subir. Cada passo era um esforço, cada respiração, uma dor. Ela tropeçava nas pedras soltas, escorregava na lama, mas não parava. A silhueta do convento, que antes parecia distante, agora se tornava mais nítida, um farol em meio à escuridão de sua alma. Ela se agarrava à imagem daquele lugar sagrado, um refúgio que ela nem sabia se existia, mas que representava a única chance de escapar daquele pesadelo. Ao chegar ao portão de madeira maciça do convento, Clara estava exausta, encharcada e tremendo de frio. Ela bateu com as mãos pequenas e fracas, e a porta se abriu lentamente, revelando uma figura serena. Irmã Judite, com seus olhos vendados e um sorriso acolhedor, estendeu a mão para a menina. "Entre, minha filha. Você está segura agora", disse a freira, com uma voz que parecia um bálsamo para a alma ferida de Clara. A menina, sem hesitar, agarrou a mão da freira, sentindo um calor e uma paz que ela não experimentava há muito tempo.
O convento, com seus corredores silenciosos e seus jardins floridos, tornou-se o novo lar de Clara, um santuário onde ela poderia curar suas feridas e encontrar um novo propósito. Nos primeiros dias, Clara era um fantasma. Ela se movia em silêncio, observando tudo ao seu redor com uma curiosidade cautelosa. As outras freiras, com sua paciência e bondade, a ajudaram a se adaptar à nova rotina. Ela participava das orações, ajudava nas tarefas diárias do convento e passava horas na biblioteca, imersa em livros que a transportavam para outros mundos. Irmã Judite, com sua sabedoria e paciência, tornou-se sua mentora. Ela ensinou Clara a ler e escrever em braille, abrindo um mundo de possibilidades para a menina. A biblioteca do convento, repleta de livros antigos e empoeirados, tornou-se o refúgio de Clara. Ela devorava cada palavra, cada história, cada ensinamento, especialmente os livros de direito. Aos poucos, a dor do abandono foi substituída pela sede de conhecimento e por um desejo ardente de justiça. Clara passava horas estudando, sentada em um banco de pedra com vista para o Morro do Moreno e a terceira ponte, que ligava Vitória à Vila Velha. Ela imaginava os tribunais, os advogados, as leis que regiam o mundo lá fora. Ela sonhava em usar o conhecimento que adquiria para ajudar os outros, para lutar contra as injustiças. Irmã Judite, percebendo o potencial de Clara, a incentivava a seguir seus sonhos, a usar sua inteligência para o bem. O convento, que antes parecia um lugar de reclusão, tornou-se uma escola, um campo de treinamento para a batalha que Clara sabia que um dia teria que enfrentar. A semente da justiça havia sido plantada em seu coração, e ela estava pronta para germinar. A cada pôr do sol sobre a Baía de Vitória, Clara sentia sua determinação se fortalecer, sabendo que seu destino estava apenas começando a ser escrito. Capítulo 2. A descoberta da fraude e a nova identidade. Continuação. Os anos se passaram, e Clara, agora uma jovem mulher com a mente afiada e o coração resiliente, continuava sua rotina de estudos e meditação no convento. A quietude dos claustros do convento da Penha, com a brisa marinha vinda da praia da costa, era o cenário de sua transformação. Ela sentia que havia um propósito maior para sua vida, algo além dos muros sagrados que a protegiam, uma missão que a aguardava no mundo exterior. Foi durante uma de suas pesquisas na antiga biblioteca do convento, um tesouro de sabedoria empoeirada, enquanto consultava documentos legais que datavam do século passado, que ela se deparou com uma notícia que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Um pequeno artigo de jornal amarelado pelo tempo falava sobre a morte de seu pai, um renomado empresário do setor de café em Colatina, e a subsequente declaração de óbito de sua única herdeira, uma menina chamada Clara. O nome a atingiu como um raio, reverberando em sua alma. Clara. Era o seu nome de batismo, o nome que ela havia deixado para trás na estrada empoeirada, junto com sua infância e sua inocência. O artigo detalhava, com uma frieza burocrática, como a madrasta, Renata, havia orquestrado a declaração de sua morte legal, apresentando documentos falsos e testemunhas compradas. O objetivo era claro: assumir o controle total da herança milionária de seu pai, que incluía fazendas de café no interior do estado e propriedades valiosas em Guarapari. A raiva, um sentimento que Clara raramente experimentava, borbulhou dentro dela, uma fúria contida que ameaçava transbordar. A injustiça era gritante, a traição imperdoável. Ela releu o artigo várias vezes, cada palavra acendendo uma chama de determinação em seu coração. Aquele não era apenas um crime contra ela, mas contra a memória de seu pai, que havia trabalhado a vida inteira para construir um futuro para sua filha, um futuro que Renata havia roubado sem escrúpulos. Clara compartilhou sua descoberta com irmã Judite, que a ouviu com a serenidade de sempre, seus dedos enrugados acariciando o braço da jovem. A freira, com sua sabedoria que transcendia a visão, aconselhou Clara a buscar a justiça, mas com sabedoria e paciência, sem se deixar consumir pelo ódio. A verdade, minha filha, é como a luz do sol. Por mais que tentem escondê-la, ela sempre encontra um caminho para brilhar, disse irmã Judite com sua voz calma e reconfortante, que parecia vir de um lugar de profunda paz.
Inspirada pelas palavras da freira e pela sede de justiça que ardia em seu peito, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela buscaria a verdade e faria Renata pagar por seus crimes, não por vingança, mas para restaurar a honra de seu pai e a sua própria. Para isso, ela precisava de uma nova identidade. O nome Clara estava legalmente morto, e Clara, a menina do convento, não tinha registro oficial no mundo exterior. Com a ajuda discreta de irmã Judite e de alguns contatos fora do convento, pessoas que a freira havia ajudado ao longo dos anos e que deviam a ela um favor, Sofia Costa nasceu. Uma nova certidão de nascimento, um novo CPF, uma nova história, cuidadosamente construída para não levantar suspeitas. Ela se matriculou em uma faculdade de Direito em Vitória, no coração da capital capixaba, e mergulhou nos estudos com uma intensidade ainda maior. As aulas no centro da cidade, os estágios em escritórios de advocacia renomados na Praia do Canto, com vista para a Ilha do Boi, tudo era parte de seu plano meticuloso. Ela queria dominar as leis, entender cada brecha, cada nuance, para que pudesse lutar contra Renata em seu próprio terreno, usando as armas da própria justiça. Sofia Costa se tornou uma estudante brilhante, destacando-se em todas as disciplinas. Sua inteligência e sua dedicação eram notáveis, e ela rapidamente conquistou o respeito de professores e colegas. Ninguém desconfiava de seu passado, de sua origem humilde no convento, ou da dor que ela carregava em seu coração. Ela era a personificação da discrição, observando e aprendendo, construindo sua nova vida, tijolo por tijolo, com um único objetivo em mente: a justiça. Ela sabia que o caminho seria longo e árduo, mas a memória de seu pai e a traição de Renata a impulsionavam a seguir em frente, a cada dia mais perto de seu objetivo final. Ela passava noites em claro na biblioteca da faculdade, debruçada sobre códigos e jurisprudências, imaginando o dia em que estaria diante de Renata, pronta para desmascarar a farsa. A cada amanhecer, com o sol nascendo sobre a terceira ponte, Sofia Costa sentia que estava um passo mais perto de sua redenção. Capítulo 3. O confronto no tribunal e a revelação chocante. Continuação. Anos se passaram desde que Sofia Costa iniciou sua jornada no mundo do direito. Ela se tornou uma advogada respeitada, conhecida por sua perspicácia, sua ética inabalável e sua dedicação incansável aos casos que assumia. Seu escritório, localizado em um moderno edifício na enseada do Suá, em Vitória, com vista para o Canal de Vitória e o Penedo, era um refúgio para aqueles que buscavam justiça. Ela havia construído uma reputação sólida, mas o caso que a consumia, o verdadeiro motivo de sua busca por conhecimento, ainda estava por vir. O momento de confrontar Renata, sua madrasta, estava se aproximando, e Sofia Costa sentia uma mistura de nervosismo e excitação, como um atleta prestes a entrar na arena. O processo foi longo e tortuoso. Renata, com sua influência e seus advogados caros contratados nos melhores escritórios de advocacia do país, tentou de tudo para desacreditar Sofia Costa, para manchar sua reputação, para provar que ela era apenas uma oportunista em busca de fortuna. Mas Sofia Costa estava preparada para cada golpe. Cada movimento de Renata era antecipado, cada mentira desmascarada com provas irrefutáveis, coletadas ao longo de anos de investigação minuciosa. Ela havia passado noites em claro, mergulhada em documentos, conversando com testemunhas relutantes, e agora, no grande salão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em um dia de sol escaldante que entrava pelas grandes janelas, iluminando o brasão da justiça, ela estava pronta para o xeque-mate. O dia do julgamento final chegou. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas de todo o país, curiosos e membros da alta sociedade capixaba, se acotovelavam para testemunhar o embate entre a renomada advogada Sofia Costa e a poderosa Renata. A tensão era palpável, quase sufocante. Renata, sentada à mesa da defesa, exibia um sorriso cínico, confiante em sua impunidade, em sua capacidade de manipular a verdade. Ela não fazia ideia do que estava por vir, da bomba que Sofia Costa estava prestes a detonar. Sofia Costa começou sua argumentação com calma, sua voz clara e firme, ecoando pelo salão. Ela apresentou as provas da fraude,
os documentos falsificados, as movimentações financeiras suspeitas que desviavam a herança de seu pai para contas secretas de Renata. A cada evidência, o sorriso de Renata diminuía, substituído por uma expressão de crescente nervosismo, seus olhos faiscando de raiva e medo. Mas o golpe final ainda estava por ser desferido. Com um olhar fixo em Renata, um olhar que carregava a dor de uma infância roubada e a força de uma mulher determinada, Sofia Costa fez uma pausa dramática e, com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, revelou: Senhores jurados, a vítima desta fraude, a menina Clara, que foi declarada legalmente morta para que a ré pudesse se apoderar de sua herança, está viva. E ela está diante de vocês. Um murmúrio percorreu a sala, transformando-se rapidamente em um burburinho de espanto e incredulidade. Os olhos de todos se voltaram para Sofia Costa, que se mantinha ereta, com a cabeça erguida. Renata empalideceu, seu rosto contorcido em uma mistura de choque e terror, seus lábios tremendo. Sofia Costa então apresentou o exame de DNA que comprovava sua identidade e uma série de documentos que detalhavam cada passo da fraude orquestrada por Renata, desde a falsificação da certidão de óbito até a venda ilegal de propriedades de seu pai. Ela narrou sua história, desde o abandono na estrada com o convento da Penha ao fundo, até sua vida no convento e sua jornada para se tornar advogada. A cada palavra, a verdade se desdobrava, chocando a todos os presentes. O juiz, os jurados, os jornalistas, todos estavam emudecidos diante da revelação. A farsa de Renata havia sido finalmente desmascarada, e a justiça, depois de tantos anos, estava prestes a ser feita, com a verdade vindo à tona como um raio em céu azul. Capítulo 4. Justiça e um novo começo. Continuação. A condenação de Renata foi um choque para a alta sociedade capixaba, mas uma vitória retumbante para a justiça. Ela foi sentenciada a uma pena severa, que incluía prisão e a restituição integral da herança de Clara, que havia sido desviada e dilapidada ao longo dos anos. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais locais, como a Gazeta e a Tribuna, e programas de televisão de alcance nacional, destacando a história de Clara Mendes, a menina abandonada que se tornou uma advogada implacável em busca de justiça. Sua resiliência e sua determinação a transformaram em um símbolo de esperança para muitos que enfrentavam injustiças semelhantes, e sua imagem, antes desconhecida, passou a ser sinônimo de superação. Clara, no entanto, não buscava vingança. Sua jornada não era movida pelo ódio ou pelo desejo de retribuição, mas pela busca da verdade e pela restauração de sua dignidade e da memória de seu pai. Com a herança recuperada, que incluía propriedades valiosas em Guarapari e fazendas de café no interior do estado, ela poderia ter optado por uma vida de luxo e ostentação, desfrutando das praias paradisíacas da costa capixaba ou dos resorts exclusivos. Mas sua experiência no convento, os ensinamentos da irmã Judite e a dor que ela havia suportado a haviam moldado de uma forma diferente. Ela sentia um chamado maior, um desejo inabalável de usar sua fortuna e sua história para ajudar os outros, para evitar que outras crianças passassem pelo que ela havia passado, para transformar a dor em propósito. Foi assim que nasceu a Casa Clara, um centro comunitário inovador e ambicioso, construído em um terreno amplo e arborizado em Vila Velha, com vista para o mar e para o convento da Penha, um lembrete constante de sua jornada. A Casa Clara não era apenas uma biblioteca, como Clara havia sonhado em sua infância, um lugar para devorar livros e aprender. Era um espaço multifuncional, um verdadeiro oásis de oportunidades, com salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, oficinas de arte e música, um auditório moderno para palestras e eventos e, claro, uma vasta biblioteca repleta de livros para crianças e adolescentes de todas as idades e interesses. O objetivo era oferecer educação de qualidade, cultura, esporte e apoio emocional para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de abandono, negligência ou violência. Clara acreditava que o conhecimento e o afeto eram as ferramentas mais poderosas para transformar vidas. Clara dedicou-se de corpo e alma à Casa Clara.
Ela supervisionava cada detalhe, desde a seleção dos livros e materiais didáticos até a contratação dos professores e voluntários, muitos deles ex-alunos que retornavam para retribuir o que haviam recebido. Sua paixão era contagiante, e em pouco tempo a Casa Clara se tornou um modelo de sucesso, atraindo a atenção de outras instituições, de empresas privadas e do próprio governo do estado. Crianças de todas as partes do Espírito Santo, e até de outros estados, encontravam na Casa Clara um refúgio, um lugar onde podiam sonhar, aprender e construir um futuro melhor, longe das ruas e da violência. Clara, que um dia se sentiu invisível e insignificante, agora era uma luz, um farol de esperança para centenas de vidas, e sua presença inspirava a todos ao seu redor. Sua relação com a irmã Judite permaneceu forte e inabalável. A freira, já idosa e com a saúde mais frágil, visitava a Casa Clara com frequência, sentindo a alegria e a energia do lugar. Ela via em Clara a concretização de seus ensinamentos, a prova de que a fé, a bondade e a perseverança podem transformar vidas e construir um legado duradouro. Clara, por sua vez, nunca se esqueceu de suas raízes, e o Convento da Penha continuou sendo um lugar de paz e reflexão para ela. Um lembrete constante de sua jornada e da força que encontrou em momentos de adversidade. Era lá que ela buscava a serenidade para continuar sua missão, observando a Baía de Vitória se estender diante de seus olhos. O novo começo de Clara não era apenas sobre a recuperação de sua herança, mas sobre a descoberta de um propósito maior, de uma razão para existir que transcendia o material. Ela encontrou a paz e a felicidade ao ajudar os outros, ao construir um legado de amor e compaixão que ecoaria por gerações. Sua história se tornou um testemunho de que a justiça pode ser alcançada e que a dor do passado pode ser transformada em uma força motriz para o bem, para a construção de um futuro mais justo e igualitário. E assim, a menina abandonada na estrada, com o Convento da Penha ao fundo, tornou-se uma mulher que, com sua coragem, sua inteligência e sua bondade, mudou o mundo ao seu redor, uma criança de cada vez, deixando uma marca indelével na história do Espírito Santo e do Brasil. Capítulo 5. O legado de Clara e o impacto da Casa Clara. Continuação. A Casa Clara floresceu sob a liderança visionária de Clara Mendes, tornando-se um farol de esperança e transformação no Espírito Santo e além. O que começou como um centro comunitário em Vila Velha expandiu-se rapidamente, com filiais sendo abertas em outras cidades estratégicas do estado, como Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim, e até mesmo em estados vizinhos, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. A metodologia de ensino e o modelo de apoio emocional desenvolvidos por Clara e sua equipe se tornaram referência nacional, atraindo a atenção de educadores, psicólogos, assistentes sociais e filantropos de todo o país. A Casa Clara não era apenas um lugar para aprender, era um lar, um porto seguro onde crianças e adolescentes encontravam não apenas conhecimento e oportunidades, mas também amor, apoio e a chance de sonhar com um futuro melhor, longe das adversidades que muitos deles enfrentavam em suas realidades. Clara, agora uma figura pública respeitada e admirada, dedicava sua vida à fundação com uma paixão inabalável. Ela viajava constantemente, palestrando em universidades renomadas, participando de conferências internacionais sobre educação e direitos humanos, e buscando parcerias estratégicas com grandes empresas e organizações não governamentais para expandir o alcance e o impacto da Casa Clara. Sua história, a de uma menina abandonada que superou a adversidade e transformou sua dor em propósito, inspirava a todos que a ouviam, desde os mais humildes até os mais poderosos. Ela se tornou um exemplo de resiliência, de compaixão e de como a justiça pode ser alcançada não apenas nos tribunais, mas também através de atos de bondade, generosidade e um compromisso inabalável com o próximo. O impacto da Casa Clara na vida de milhares de crianças era inegável e imensurável. Jovens que antes viviam nas ruas, sem perspectiva, sem acesso à educação ou a um futuro digno, agora tinham acesso à educação de qualidade, a atividades culturais e esportivas que desenvolviam seus talentos
e a um acompanhamento psicológico que os ajudava a superar traumas e a construir sua autoestima. Muitos dos ex-alunos da Casa Clara se tornaram profissionais bem-sucedidos em diversas áreas, desde medicina e engenharia até artes e esportes. Alguns, inclusive, voltaram para trabalhar na fundação, perpetuando o ciclo de apoio e transformação que Clara havia iniciado, tornando-se mentores para as novas gerações e garantindo a continuidade do legado. Clara nunca se esqueceu de suas raízes. O convento da Penha continuou sendo um lugar de paz e reflexão para ela, um lembrete constante de sua jornada e da força que encontrou em momentos de adversidade. Ela visitava a irmã Judite regularmente, compartilhando suas conquistas, buscando conselhos e encontrando a serenidade necessária para continuar sua missão. A freira, já muito idosa e com a saúde mais frágil, sorria com orgulho, sabendo que sua pequena Clara havia se tornado uma mulher extraordinária, capaz de mudar o mundo com sua bondade, sua inteligência e sua determinação inabalável. A relação entre elas era um testemunho da força do amor e da fé. O legado de Clara Mendes não se resumia apenas à Casa Clara. Ela inspirou uma nova geração de advogados a lutar por causas sociais, a usar o direito como uma ferramenta de transformação e justiça. Sua história se tornou um case de estudo em faculdades de direito em todo o país, um exemplo de como a ética e a compaixão podem e devem andar de mãos dadas com a busca pela justiça. Ela provou que a verdadeira vitória não é apenas ganhar um processo, mas transformar vidas, construir um futuro melhor e deixar um legado de amor e esperança que transcende o tempo e as gerações. Sua vida era a prova viva de que a dor pode ser um catalisador para a grandeza e que a resiliência é a chave para superar qualquer obstáculo. E assim, a menina abandonada na estrada com o convento da Penha ao fundo tornou-se uma mulher que, com sua coragem, sua inteligência e sua bondade, mudou o mundo ao seu redor, uma criança de cada vez. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança e da justiça pode brilhar, transformando a dor em propósito e o sofrimento em superação. A Casa Clara, um farol de esperança no Espírito Santo, é o testemunho vivo do legado de Clara, uma mulher que ousou sonhar e, com sua determinação, transformou a vida de muitos, deixando uma marca indelével na história do Estado e do Brasil e inspirando a todos a acreditarem no poder da transformação e da bondade humana. Se a história de Clara te emocionou e inspirou, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Queremos que mais pessoas conheçam essa jornada de superação e se sintam motivadas a fazer a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias. Juntos, podemos construir um mundo mais justo e cheio de esperança.